Boa tarde. Macron venceu as eleições presidenciais na França, mas na terça-feira vimos um tipo de sentimento de compra com a notícia. Vamos dar uma olhada nos gráficos. Vamos começar analisando o gráfico semanal do euro, que nos dá uma perspectiva para os próximos trimestres, na plataforma da Fingraphs. A moeda única ainda está oficialmente em uma tendência descendente, mas já atingiu sua meta, e o potencial para mais uma queda agora está esgotado. O índice de risco deixou o território de sobrevenda e está subindo. Nós acreditamos que esta seja uma situação de reversão a longo prazo. No gráfico diário, que nos dá uma perspectiva para os próximos meses, podemos ver que o euro agora está em uma tendência ascendente, que até meados do ano poderia levar o par euro-dólar a ultrapassar o nível 1,13 novamente e, possivelmente, o nível 1,16. Como podemos notar, não há estresse nos envelopes aqui e o índice de risco está no meio da faixa. Portanto, no momento, temos uma tendência ascendente que poderia continuar durante o verão. No gráfico intraday, que traz uma perspectiva para as próximas semanas, é interessante notar que após os resultados das eleições no domingo à noite, o euro começou a corrigir para baixo. Nós podemos confirmar isso com o fato de que tínhamos alcançado nossas metas entre 1,0950 e 1,0970. Os envelopes estavam se tocando, indicando estresse no mercado, e o índice de risco estava em território de sobrecompra. Nossa expectativa é de que agora vejamos uma consolidação durante os próximos 7 a 10 dias. Resumindo as três perspectivas, o gráfico semanal ainda mostra uma tendência descendente que parece estar esgotada. O gráfico diário se reverteu e está mostrando bom potencial para os próximos meses. O gráfico intraday alcançou um topo intermediário e vai consolidar para baixo durante os próximos 7 a 10 dias. Passando para os mercados de equities, o S&P 500 ainda mostra movimento ascendente para os próximos trimestres, mas isso já está amplamente antecipado no momento. As metas já foram praticamente alcançadas e os envelopes estão se tocando. O índice de risco está entrando para território de sobrecompra e ainda há mais potencial, mas estamos chegando a níveis muito caros em termos históricos. No gráfico diário, já alcançamos nossas metas. Portanto, qualquer extensão agora vai oferecer uma recompensa de risco desvantajosa. E temos estresse nos envelopes pela segunda vez. O índice de risco entrou para território de sobrecompra e ainda não se reverteu, mas está chegando a um ponto muito caro em termos históricos. No gráfico intraday, que traz uma perspectiva para as próximas semanas, possivelmente ainda há potencial para os próximos dias, mas aqui também estamos praticamente esgotados em termos de metas. Os envelopes estão se tocando e o índice de risco está em território de sobrecompra. As três perspectivas ainda mostram tendência ascendente, mas os níveis das metas estão mostrando sinais de exagero e exaustão. Portanto, pelo menos durante as próximas semanas, a recompensa de risco parece um pouco desvantajosa. A situação na Europa é interessante. No gráfico semanal, o Eurostock 600 ainda mostra potencial para alta, possivelmente até o final do ano. O índice de risco ainda está no meio da faixa. Portanto, estamos mais otimistas em relação à Europa do que aos Estados Unidos no médio prazo. No gráfico diário, também estamos chegando a um ponto onde poderia se tornar caro e estamos próximos às nossas duas metas impulsivas, que são os níveis mais exagerados de nossas metas. Ainda não chegamos lá, mas a recompensa de risco aqui também está se tornando um pouco desvantajosa. O índice de risco ainda tem mais algumas semanas para chegar ao território de sobrecompra, mas, em geral, estamos cautelosos em relação à recompensa de risco neste estágio. No gráfico intraday, também vemos um topo intermediário aqui, e as metas foram alcançadas. Os envelopes estão se tocando, e o índice de risco está em território de sobrecompra. Portanto, nossa expectativa é de que haja uma consolidação de 7 a 10 dias aqui também. Todos os três gráficos mostram tendência de alta. Nos gráficos diário e intraday, os níveis estão bastante caros e a recompensa de risco está desvantajosa, mas o gráfico semanal ainda mostra algum potencial de alta até a segunda metade do ano, provavelmente maior do que o dos mercados norte-americanos.
Agora vamos dar uma olhada em alguns ativos defensivos para entender que tipo de correção poderíamos esperar. Começamos pelo ouro. A tendência oficial ainda é descendente, mas as metas já foram atingidas e o índice de risco já esteve em território de sobrevenda pela segunda vez e está subindo novamente, o que normalmente indica uma reversão. Portanto, eu diria que a tendência está esgotada no momento, mas tentando se reverter para cima no gráfico semanal. No gráfico diário, o ouro está subindo, e apesar da correção para baixo durante as últimas semanas, o movimento ascendente poderia durar até meados do ano, com metas parecidas com as da metade do ano passado. O gráfico intraday mostra uma correção para baixo, que está lentamente chegando a um ponto onde poderia se esgotar. Não estamos muito longe das metas esperadas, entre 1.211 e 1.231, que já foram testadas uma vez. O índice de risco está em território de sobrevenda. Outro ativo movido pela reflação é o petróleo Brent, que passou por uma correção para cima no ano passado, que no momento está sendo revertida. No gráfico diário, tivemos um movimento descendente até março, uma reação ascendente em abril e no momento estamos caindo e lentamente nos aproximando dos níveis de suporte das nossas metas de correção, em torno de 46,70. Se o Brent cair abaixo desse patamar, a próxima meta ficará em torno do nível 40. Portanto, em geral, ainda estamos bastante otimistas até a segunda metade do ano, mas, por enquanto, ainda há muito risco, possivelmente até meados do ano. No gráfico intraday, o movimento parece esgotado. O índice de risco entrou para território de sobrevenda e as metas já foram praticamente atingidas. Portanto, a expectativa é de que haja uma correção para cima por alguns dias, antes de uma retomada do movimento descendente. E, finalmente, mais um ativo de risk-off, mas aqui apresentado como de risk-on, o par dólar-iene, que ainda está em uma ligeira tendência de alta, apesar de já ter esgotado o prazo alocado. O índice de risco está no meio da faixa, e poderíamos descrever o gráfico semanal como neutro. O gráfico diário mostra um movimento descendente desde dezembro, e no momento, o par está em uma correção para baixo, que já está praticamente esgotada, e tentando deixar estes níveis de suporte. Os níveis cruciais estão em torno de 1,07. Se cairmos abaixo dessa marca em uma nova retração para baixo, o par dólar-iene poderia acelerar em um movimento descendente, possivelmente em direção às mínimas do ano passado. No momento, o gráfico intraday ainda está ascendente, mas estamos lentamente chegando a um ponto onde essa correção para cima aqui no gráfico diário poderia se esgotar. As metas ficam entre 113 e 114. E o índice de risco está se aproximando lentamente do território de sobrevenda. Portanto, aqui também esperamos o início de uma consolidação de 7 a 10 dias, que poderia testar novamente a zona de correção do gráfico diário. Em geral, os ativos de risco estão com preços altos e a recompensa do risco, pelo menos pelas próximas 2 a 3 semanas, será bastante desvantajosa. Os ativos defensivos parecem estar se movendo em direção a uma mínima para tentar uma correção para cima. Muito obrigado pela audiência e até mais!